Senhoras e senhores, bem-vindos ao Dantes Era Meio Divina Comédia Podcast número 35. Estamos aqui no primeiríssimo de maio, 1º de maio, é o dia de hoje, a celebrar o Dia Internacional dos Trabalhadores como não sendo um trabalhador. É um bocado irónico que a maneira como os trabalhadores e os não trabalhadores celebram o Dia de Trabalho, o Dia Internacional do Trabalhador, é a mesma, é igual. Portanto, pessoal que trabalha hoje tem o direito de não fazer nada, e pessoas que não fazem nada normalmente também não fazem nada hoje. Eu acho que devia ser ao contrário. Eu acho que no Dia Internacional do Trabalhador os trabalhadores ficavam em casa a descansar, não faziam um piso, e as pessoas desempregadas, reformadas, crianças, bebés mesmo, pessoas com qualquer género de invalidez, pessoas doentes mentais, pessoas, a questão da prisão, pessoas com horríveis problemas de dissociação, consegui. Portanto, todo o género de pessoas que não conseguem ou não podem ou de alguma forma são impedidas de trabalhar deviam ser obrigadas no dia 1 de maio, no Dia Internacional do Trabalhador, de trabalharem. Nós devíamos ter uma pessoa com bastantes deficiências mentais a trabalhar em reatores nucleares, por exemplo. Só mesmo para elas experimentarem como é que é ser uma pessoa normal da sociedade que pode ter um trabalho normal, não é? Eu acho que, principalmente, reformados, ok, já fizeram a sua parte. Agora, pessoas que têm deficiências muito graves, elas, se calhar, querem participar na sociedade, querem contribuir de alguma forma, e não conseguem exatamente porque são atrasadas mentais. E eu acho que no dia 1º de maio, nós devemos abrir uma oportunidade para eles poderem participar na sociedade, se quiserem, não é? Portanto, metam os atrasados mentais a combater fogos, por exemplo. Agora no 1º de maio, agora já veio o verão, veio o calorzinho, não é? Eu sei que muitos bombeiros são voluntários, portanto não conta bem como um trabalho, mas metam-nos a apagar fogos, metam atrasados mentais a fazer operações ao coração a doentes, não é? Metam atrasados mentais como psicólogos, a lidar com outros atrasados mentais que não são diagnosticados. Simplesmente vêm psicólogos e psiquiatras e tudo mais. Não é? Quem melhor para ajudar uma pessoa com problemas mentais e que tem que ir a um psicólogo do que uma pessoa que já nasceu com problemas mentais? E problemas mentais a sério, não é aquela assim, eu tenho uma depressão porque o meu marido me deixou, eu não consigo arranjar um emprego e os meus 3 filhos me odeiam. Não. Estou a falar de problemas a sério. Pessoas que não conseguem atar os atacadores. Estás a ver? Isso é de facto um problema mental a sério e grave. Mas eu acho que as pessoas que não têm capacidade mental para atar os seus próprios atacadores deviam ter a oportunidade de ajudar pessoas que não têm capacidade mental de manter uma relação estável. Não é? Ou que têm alguns surtos de ansiedade ou depressões ou coisa assim, não é? Aquelas desculpas que as pessoas arranjam para não se levantarem da cama, quando do caralho. Portanto, sim, eu quero ver pessoas com síndrome de Down, e já vamos falar um bocadinho nisso mais à frente, spoiler, a ajudar pessoas que vão ao psicólogo, entre outras coisas. Eu quero ver, por exemplo, prisioneiros. Prisioneiros, neste momento, não estão a contribuir de forma alguma para a sociedade, não é? Portanto, eu acho que nós devíamos agarrar em prisioneiros, aqueles que não estão a fazer cursos na prisão, porque esses estão algativos, mas mesmo esses podiam ser trabalhadores, estudantes, prisioneiros. Acho que é uma boa combinação e é uma pessoa que está de facto ocupada, não é? Portanto, não é um nem-nem, ou um nem-nem-nem-nem. É um trabalhador, estudante, prisioneiro. Está tudo. Portanto, vamos pegar nos prisioneiros, os que estão a estudar, os que não estão a estudar, e vamos pô-los responsáveis de jardins de infância, por exemplo. Professores, não é? Continas da faculdade. Vocês imaginem um indivíduo que está na prisão por ter, não sei, morto o vizinho por causa de uma disputa territorial sobre sítios onde as galinhas de cada um podiam estar, não é? Ou então mesmo violadores em série responsabilizarem-se por crianças, principalmente
molestadores de crianças. Vamos pôr violadores de crianças à frente de infantários. Não é? Porque quem percebe, quem quer mais saber do bem-estar das crianças, pelo menos a parte de lhes dar uns orgasmos, daqueles orgasmos que são positivos, não é? Aliás, há muitos estudos, não é? Que dizem que um orgasmo por dia ajuda a um desenvolvimento mental e facultativo e até ter uma alegria, de ter um gajo sentir-se bem. Um gajo sentir-se bem, tens de ter um orgasmo por dia. Portanto, vamos pôr pessoas que se preocupam com a saúde física de crianças, proporcionando-lhes um orgasmo por dia, à frente de instituições de ensino. Certamente, se tivermos um molestador, um pedófilo mesmo, se tiveres um pedófilo à frente de um jardim-escola, certamente, assim que uma criança começa a desaparecer, ou foge sem avisar os pais, nada disso, obviamente que esse pedófilo vai a correr atrás da criança e não vai deixar com que ela escape, não é? E se for preciso até pode amarrá-la e deixá-la lá num cantinho da sala, não é? Enquanto as aulas decorrem no seu normal funcionamento. Portanto, muito poucas pessoas vão preocupar com o bem-estar físico e como onde é que elas estão, não é? Perguntar tipo, onde é que as crianças estão, do que um adulto que gosta demasiado delas, não é? Certamente um pedófilo pode fazer muito mal às crianças e podem-lhe dar traumas com que elas vão viver para o resto da sua vida, mas ao menos essa criança não vai desaparecer com os amigos para fumar canhões atrás da escola. Nem vai desaparecer para andar e apanhar caracóis, não é? Para depois dar aos bares para fazerem aquelas caracoladas que por acaso são muito boas este ano. Portanto, sim, neste magnífico Dia do Trabalhador, no dia 1 de maio, vamos pôr as pessoas que não têm capacidade para trabalhar a trabalhar. Para elas poderem experienciar o privilégio de acordar às 5 da puta da manhã, enfiarem-se em comboios, que muitas vezes estão sobrelotados e não há lugar para sentar, rodeado de pessoas que cheiram mal ou pior, quase tão mal como tu. Muitas vezes o comboio não vem, um gajo tem de ficar ali a ser comido vivo por melgas, que é nesta altura do ano já começam a aparecer, durante cerca de 30 minutos, não é? E depois mesmo assim estás a olhar ali ansiosamente para o ecrã e 5 minutos antes do comboio aparecer eles dizem que foi suprimido, porque os senhores da CP são seres humanos excepcionais e eu não desejo de forma alguma que eles sejam violados em massa pelo como é que se chama aquele cão de 3 cabeças ou 2 cabeças, ou 3 cabeças, que protege as portas do inferno no Dante. Esse mano. Eu não quero que os senhores da CP sejam violados por um cão de 3 cabeças. Não quero. Eu acho que eles têm o direito a fazer a greve. Eu acho que não estou a chatear ninguém. Eu acho que todas as pessoas aqui em Portugal conseguem respeitar e entender de onde é que eles vêm. Ok? Eu acho que não está a haver nenhum backlash contra esta greve da CP. Eu apoio-vos, meus irmãos. Eu apoio-vos caramadas da CP. Eu às vezes quando não tenho comboios simplesmente agarro no meu casaquinho, meto assim de lado e vou pela linha, fora. Posso demorar 4 horas em vez de 30 minutos, mas vou pela linha fora, mano, está-se bem, fumar uns cigarrinhos e tal, está-se bem. Posso andar pela linha de comboio porque eu sei que não vai aparecer nenhum. Não é? E eu acho que estou a favor da vossa cena. Portanto, estas pessoas que não conseguem trabalhar deviam experienciar os prazeres que se é ser um trabalhador cá em Portugal, não é? Que é fazer essa viagem horrível até ao trabalho, não ser valorizado porque se tentas esforçar-te um bocadinho, sobes de escalão e ainda levas um quarto do caralho. Metade do teu rendimento vai todo para encher os bolsos dos grandes... chamemos-lhe políticos de carreira. Mas eu entendo que a classe política portuguesa tenha de ter certos benefícios para garantir que o 25 de Abril não aconteça outra vez. Não é? Se nós não tivermos, repara nisto, se nós não tivermos uma classe política forte, corrupta, que possa estancar qualquer género de críticas ou qualquer género de mudança que possa acontecer potencialmente aqui em Portugal. Não é? Se nós não tivéssemos uma classe política que tem offshores,
que tem formas de contornar a justiça, que tem formas de silenciar os mídias quando alguns vídeos assim mais incriminatórios, algumas investigações lhes revelam algumas das carecas. Se não tivesse uma classe política que tem 3 ou 4 casas normais, sem contar com as de férias, então, se nós tivéssemos uma classe fraquinha, uma classe política fraca, há a hipótese de Salazar voltar. E nós não queremos isso. Não é? Se és uma classe fraquinha, tipo, não, eu não sei de subornos, minha. Não, depois vê o Salazar, ou os filhos do Salazar, ou os netos do Salazar, ou pelo menos um sobrinho. Eu de certeza absoluta que o Salazar teve um sobrinho, tem um sobrinho em algures, não é? E os gajos vão voltar. E depois estamos fodidos, meus amigos. Depois estamos fodidos. E depois onde é que a gente vai? Dia 1 a dia 3 de setembro, apanhar grandes torgas. Já não existe Avante. Portanto, eu acho que nós devemos ter uma classe política forte, que qualquer género de problemas que se imperem sobre esta, eles conseguem fazer aqueles karate chops, porque senão, onde o Salazar está enterrado, num sítio bastante frugal, vocês vão ter uma mão assim a sair, só que é uma mão de zombie que está a fazer a saudação da mocidade portuguesa. Portanto, a mão do Salazar vai sair disparada e vai fazer assim. É como o Alien a sair da barriga do humano, só que é assim. E depois o gajo vai sair e vai se ocupar da gente. E quando vamos dar por nós, estamos outra vez na guerra colonial. Um bocado irónico, há muitas pessoas cá em Portugal que agora vão passar férias a locais onde os pais, avós deles, foram obrigados a ir de espingarda na mão. Eles agora vão simplesmente passar férias. Não é? Provavelmente vão ser atendidos no hotel por uma pessoa cujos pais lutaram contra os seus pais. Vocês estão a ver? Portanto, os pais deles foram obrigados a ir para... Os pais dele foram obrigados a ir para a guerra colonial. Lutaram contra os pais do chefe do hotel, que agora está a atender os filhos dos tugas que vão para lá de férias. É irónico como as coisas funcionam. Engraçado. Mas sim, eu quero atrasados mentais à frente de reatores nucleares. Qual é a pior coisa que pode acontecer, não é? É que se nós tivermos pessoas normais à frente de reatores nucleares, já temos vários exemplos de, olha, Fukushima, aquele outro na Ucrânia, Chernobyl, né? Fukushima foi uma questão de um terremoto, só que depois também havia lá uns certos problemas, aquilo não estava bem cuidado como deve ser. E Chernobyl foi incompetência humana. E de certeza absoluta que tanto em Fukushima como em Chernobyl, como os outros exemplos, certamente existem, eram pessoas normais. Eram pessoas que não tinham deficiências mentais. E eu acho que nós precisamos de dar uma oportunidade aos deficientes mentais para ver, não é? Porque esse é o problema de deficientes mentais, é que ninguém lhes dá uma oportunidade. As pessoas assumem simplesmente que os atrasados mentais não têm capacidade para fazer certos trabalhos, portanto nem sequer lhes dão uma hipótese, né? Nem sequer lhes dão uma hipótese. E tudo o que eu peço é que lhes deem uma hipótese. Honestamente, eu agora às vezes peço um Uber, ou um Glovo, ou um Lyft, ou um Bolt, e a maior parte dos condutores sabem menos português do que o atrasado mental português normal. Portanto, o atrasado mental português normal tem ele síndrome de Down, tem ele o que quer que seja, sabe algumas palavras portuguesas, ele se calhar não consegue pronunciá-las como deve ser, não é? Portanto, se calhar em vez de dizer boa tarde, como está a família, a minha está bem e a sua, portanto, ele em vez de conseguir dizer olá, boa tarde, está tudo bem, um dia agradável que nós temos hoje, está solinho, mas já dá para fazer uma praiazinha, portanto, enquanto não ficar demasiado calor, não é? Em vez disso ele diz mas ao menos tenta, não é? Naquele nota-se que há a tentativa de falar gramaticalmente português correto, de falar um português normal e capaz de entender. Agora, a maior parte destes condutores da Glovo, da Bolt, não sabem falar português. Sabem dizer boa tarde. Boa tarde. Eu também sei dizer boa tarde. Uma vez pedi um de noite e o gajo disse-me boa tarde.
Uma vez pedi um Uber às 9 da puta da manhã ou às 8 da puta da manhã. Ele disse-me boa tarde. Bro, aprenda outras saudações, mano. Só há 3. Ok? Nós não dizemos boa madrugada. Ok? Nós não dizemos good afternoon, good evening, good night. Não, nós dizemos a mesma coisa, praticamente. Portanto, a maior parte dos atrasados mentais portugueses sabem mais palavras em português, ou pelo menos tentam, do que a maior parte dos condutores do Uber. Portanto, se nós deixarmos atrasados mentais portugueses a conduzirem Uber, ok que eles podem ter muitos acidentes, ok que muitos espiões podem levar com táxis em cima e ficarem com as vísceras expostas no pavimento enquanto tentam freneticamente agarrar no telemóvel e ligar para uma ambulância enquanto metade do corpo deles está afastada das pernas, não é? Eles estão-se ali a esvair em sangue e as pessoas simplesmente estão demasiado chocadas para conseguir ajudar, não é? Porque estamos a ver ali uma pessoa que foi completamente cortada ao meio. Toda a gente sabe que ele vai morrer, mas ele mesmo assim está a tentar agarrar no telemóvel e freneticamente marcar o 112, só que lá está, ele está lentamente a perder a sensação no corpo e ele não tem mais que 5 minutos. Ele não tem mais que 5 minutos. Ele devia simplesmente dizer as últimas orações, reconhecer os seus pecados, pedir a Jesus que o perdoe e dar as últimas mensagens à sua família. Mas, por outro lado, os atrasados mentais sabem mais português do que o Pajit. Portanto, o Pajit não tem acidentes e não faz com que as pessoas sejam torcidadas nas ruas, mas ao menos mas por outro lado ele só te diz boa tarde quando pediste um Uber de manhã. Isso incomoda-me, estás a ver? Ao menos um atrasado mental sabe perfeitamente como dizer. Se é de manhã ele vai te dizer se à tarde ele vai dizer se for à noite ele provavelmente vai adormecer ao volante, ele provavelmente já está a dormir e tipo, já passa da hora de deitar, não é? Eu imagino que os atrasados mentais não vão para a cama muito tarde. O que é que eles vão fazer, não é? Provavelmente têm medo do escuro. Portanto, eles muito provavelmente assim que o sol se põe, eles vão para a cama e acordam assim que o sol se levanta porque eles não gostam do escuro. Eu entendo, eu também não gosto do escuro, mas não sou atrasado mental. Sou apenas medricas. Contudo, saúde. Cá estamos, 1º de Maio. Tive que haver uma pequena história do 1º de Maio. O 1º de Maio surgiu porque as pessoas queriam lutar pelos seus direitos de terem 1 hora, aliás 8 horas de trabalho. Portanto, antigamente as pessoas trabalhavam muito mais tempo. E foi em 1886 que fizeram a primeira demonstração a exigirem um dia de trabalho de 8 horas, ligado ao partido Marxist International Socialist Congress, em Paris. Portanto, é dos marxistas. Lá está, eu tenho imensos problemas com os marxistas e com os comuns, não sei o quê, mas pelo menos eles dão-nos feriados. Ok? Pá, é fixe. Obrigado pelos feriados. Vocês podem ter exterminado 60 milhões de pessoas simplesmente na União Soviética, Camboja, Coreia do Norte, muitos outros sítios, Deus sabe o quê, mas temos um feriado. Eu quero acreditar que as famílias que eram exterminadas nos campos de concentração dos gulags e assim, antes eles estavam assim todos em linha e eles perguntavam-se porquê? Porquê que vocês me vão exterminar? Antes disso, o bacana apontava a arma e dizia: precisamos de feriados, bro. Daqui a uns aninhos, daqui a umas décadas, quase daqui a um século, precisamos que um otário do caralho em Portugal esteja a gravar o podcast de maneira descansada. Portanto, nós precisamos desse 1º de Maio para ele poder fazer isso. E pronto, tiro na cabeça, miolos cá para fora. Mas obrigado. Congresso Marxista Internacional Socialista, Congresso de Cenas em Paris, porque vocês lutaram pelo facto de eu ter 8 horas de trabalho. Ok, muitas vezes eu levo o telefone para casa e o chefe quer que eu faça trabalho adicional. Podia ser pior, mas também podia ser melhor. Portanto, cá estamos. Isto é basicamente a Semana Santa dos comunas.
Portanto, temos o 25 de Abril, pessoal de esquerda overall, temos o 25 de Abril e aposto que muitos deles marcam férias para chegar até o 1º de Maio. E depois vão para congressos em que fazem de conta que falam de política, mas só se estão a enrabar uns aos outros em orgias. E eu apoio isso completamente. Eu adoro orgias. Nunca tive numa em que eu estivesse consciente, mas certamente se eu partilhasse também das vossas ideias, certamente também ia fingir que acreditava em certas coisas só mesmo para poder ir a orgias. Faria a mesma coisa. Portanto, 1º de Maio, avante caramada, cá estaremos no 25 de Abril. Aliás, no Avante, é isso que eu queria dizer. Se bem que o Avante este ano calha num concerto da Björk. Por isso, vamos cá ver que eu gosto bastante da Björk. Não sou Björk Stalker, não sou Ramírez, mas gosto da Björk. E acho que sou bem capaz de a ver. Se calhar fujo do Avante e depois vou ver a Björk. Não sei, logo se vê. Mas Dia Internacional do Trabalhador. Devíamos ter o Dia Internacional do Trabalhador Português, que é diferente. Existem os trabalhadores portugueses. Okay? Os trabalhadores portugueses é fazer o mínimo possível e esperar resultados. Como eu. Eu não faço pesquisa para este podcast. Vamos agora ver algumas notícias do dia da semana anterior. Então vamos só preparar. Tivemos finalmente o regresso dos Desert. Nem mais. O regresso dos Desert, a banda responsável por os Desert são um caso curioso, honestamente, porque nós tínhamos, por exemplo, Excesso e Anjos e tudo mais, só que era muito pop. Os Desert sempre tinham aquela vertente mais para o rock, mais para o pop punk, não é? Os Desert foi a coisa mais próxima que nós tivemos de uns Blink-182. Só que os Blink-182, davam um forte e feio, não é? Também tinham um baterista do caralho e tinham, de facto, qualidade musical. Só que os Desert era aquela boy band assim um bocadinho a puxar para o rock. Eles eram todos bonitos, toda a gente curtia deles, estavam nas novelas e o caralho. E voltaram. O que é estranho, eu não sei como é que a carreira do Cifrão estava em termos de solos. Eu quero imaginar que o Cifrão e o Milho, e eu não sei os nomes deles, mas esses gajos. Eu nunca mais tinha visto carreiras a solos deles. Eu nunca mais os vi tipo em nada. E eu acho que chegou agora ao ponto em que eles já não têm mais dinheiro e precisam de revitalizar. Espevitarem-se. Eu estava à espera. Para que todos eles morressem em acidentes de carro, tal como o Angélico, e nós temos um concerto dos 4 Deserts em formato holograma. Porque nós tivemos agora um concerto do Desert em que tivemos o Angélico que apareceu em formato holograma. O carro não estava lá, mas era engraçado se ele tivesse chegado num carro de holograma. E se ele fosse um holograma na altura, ele não tinha morrido daquela maneira tão estúpida, não é? Mas sim, tivemos o holograma do Angélico. Isto honestamente está-se a tornar uma moda um bocado estranha. Antigamente, quando eu estava a crescer, se um artista morria, nós fazíamos um tributo, não é? Nós não fazíamos hologramas. Mas imagina, daqui a por pouco tempo começarem a fazer isso com tudo. Vem agora a tour dos Pantera. Imaginem que 2 deles fossem hologramas, não é? Imaginem que uma banda que todos os membros já morreram, sabe? O Jimi Hendrix Experience ou bandas assim mais antigas, em que são todos hologramas. E a questão dos hologramas é que por mais que tu peças o encore, está dependente da pessoa que fez o holograma, não é? Eles podem não ter a animação para concluir o concerto como nós queremos. Mas sim, regresso aos Desert. Não estava à espera.
Mas também faz sentido porque os morangos com açúcar voltaram, os desserts voltaram, e nós estamos numa fase em que as pessoas que cresceram com os morangos com açúcar, como eu, já estou numa fase nostálgica, não é? Nós queremos voltar a um tempo em que o Dean ainda existia, ainda estava vivo, não é? Nós queremos voltar a um tempo em que as coisas eram mais simples. As coisas eram mais simples, não é? Em que os atores e as atrizes que estavam nos morangos com açúcar não começavam a andar nas drogas, quando eram apenas crianças, jovens, adolescentes. As coisas eram mais simples. Agora a maior parte das pessoas que estavam nos morangos com açúcar hoje em dia são junkies. Ou tiraram fotos para Max Man, ou têm um OnlyFans. Eu quero acreditar que os Desert estavam no OnlyFans. Os três membros dos Desert viram que a carreira deles a solo não estava a ir de vento em popa e começaram um OnlyFans, os três. E tiravam fotos do mangalho e mostravam-se. E agora já chegaram à conclusão que isso não dá papel. Mas várias pessoas sentiram-se mal durante o concerto dos Desert. Acontece a todos. Sentiram-se mal no sentido de quererem arremessar pedras a eles e os seguranças foram lá e tipo mandaram-nos abaixo. Mas regresso aos Desert, pá, muito fixe, apoio. Também houve uma disputa em Setúbal por causa de pombos. Pá, eu acho um motivo estúpido para morrer por causa de pombos. Há pássaros muito mais fixe para os quais um gajo deixar a sua vida, não é? Melros, noitibós, águias, condores, albatrozes. Se fosse uma disputa por albatrozes, pá, eu compreendo. Um albatroz é uma criatura imponente, mas pombos. Ainda por cima, uma das vítimas chamava-se Mário Lúcio Andorinha. Portanto, a Andorinha morreu por causa de pombos. Isto é que está aqui uma sorda. Mas aparentemente foi em Setúbal e primeira vez que uma pessoa em Setúbal não morre por causa da caça do choco. Normalmente as pessoas em Setúbal não há a peri à batatada por causa do choco, atiram choques uns aos outros. É como uma daquelas lutas no Asterix em que eles estão todos a tirar comida uns aos outros e alguém leva com peixe na cara. Mas esta vez foram pombos. Sabes que o agressor, um homem de 60 anos chamado Cesário, nunca confio num Cesário. Cesário Verde deu-me muitas dores de cabeça na escola. Que estaria desempregado há vários anos, depois de ter perdido o emprego como segurança numa escola. O homem vivia numa barraca por trás do bairro Azul em Setúbal. Há aqui muito para desempacotar. Ele era um segurança numa escola e acabou por matar outra pessoa por causa de pombos. Isto é um bocado a propósito daquilo que eu estava a dizer há bocado. Ele estava desempregado, mas era segurança. Portanto, se ele tivesse o seu emprego, se nós, neste dia 1 de maio, se dessemos a oportunidade deste senhor que mora numa barraca e que mata pessoas por causa de pombos, mata 3 pessoas por causa de pombos, se ele tivesse a oportunidade de voltar a ser segurança na escola, eu acho que seria positivo. Assim, nunca íamos ter crianças a roubar pombos. Eu lavas logo um balásio na cabeça. Não é? Mas lá está, este coitado estava a viver na barraca desempregado e caralho, o que é que eu vou fazer? Vou matar pessoas por causa de pombos. Não, se ele fosse segurança, ele estava a cumprir a lei. Ele estava a responsabilizar-se pelo bem-estar da sociedade. Agora assim não. Mas uma das mais notícias recentes é sobre a Mariana Mortágua, que assume publicamente a homossexualidade. Sou uma mulher lésbica e vou continuar a ser quem eu sou.
A minha opinião sobre isto é a seguinte. Eu acho que nós vivemos numa altura com muitas fake news, deepfakes, fake news, como aliás muitos membros, incluindo o Tuga à frente das Nações Unidas falou recentemente, que as fake news são um assunto muito chato, principalmente agora com a guerra na Ucrânia e tudo mais. Portanto, eu não acredito. Eu vou precisar de ver provas. Honestamente, Mariana Mortágua. Eu não acredito que tu és fufa. E até eu ver-te num vídeo a fazer tesoura com a Catarina Martins, eu vou achar que gostas de pila. Não é? Aqui sou eu, um cidadão que tenta ser bem informado, um futuro eleitor, atual eleitor, mas talvez futuro eleitor do Bloco de Esquerda, e eu quero saber se tu és realmente fufa. Porque eu só voto em fufas. Eu olho para a política tal como vejo os sites porno. Eu só vou a fufas. Se não forem fufas, se houver alguma pila envolvida naquele assunto, eu digo niet. Niet. Pode haver um gajo, mas ele tentar a fazer manjana. E a desenhar uns lábios a marcador no Triângulo das Bermudas, naquele Dorito, que resulta da manjana, ok? Eu preciso disso. Eu só voto em fufas. Eu só voto em lésbicas. Portanto, a deputada e candidata à liderança do Bloco de Esquerda, depois porque ela provavelmente vai estar à frente. Eu não me importo como a fufa esteja à frente. Uma fufa à frente dá para fazer muitas coisas. Muitas coisas. Mais do que uma pessoa até pode imaginar. Assumiu pela primeira vez publicamente a homossexualidade. Vou continuar a ser quem sou e vou fazer o meu trabalho. Estou preparada para tudo. Estás preparada para tudo, diz ela, menos chupar pila. Ou levar com uma pila. Ou tocar numa pila. Ou cheirar uma pila. Ou sentir uma pila, de alguma forma. Isso ela não está preparada, não é? Portanto, se no futuro a política portuguesa envolver chupar pila, o que acontece muito regularmente por trás de portas e quando as câmaras estão desligadas, aí não vais estar preparada, honestamente. E se tu quiseres ser presidente de Portugal, ou primeiro-ministro, ou ter algum cargo importante aqui dentro, ou tu aprendes a chupar pilas, e é uma coisa que tu como fufa não gostas de fazer, ou pedes a crianças para te chuparem pilas na casa de Elvas. E tu não tens uma pila, por isso não sei como é que vais fazer, minha cara amiga. Ela diz que está a ser alvo de perseguição política, mas vai continuar. Sei que este tipo de pressão e perseguição política vai continuar e até subir de tom. Seja porque sou mulher, seja porque sou de esquerda, seja porque sou uma mulher lésbica, seja porque sou filha de um resistente antifascista, seja porque aparentemente tenho o dom de incomodar algumas pessoas com muito poder. Sei que infelizmente e para algumas pessoas vale tudo na política. Faz ela muito bem. Eu acho que as relações lésbicas não são fáceis. Muita violência envolvida, muita... O sexo é duro, não é? Eu sinto que muitas vezes o sexo entre lésbicas é mais esfregar, não é? Não há aquela cena smooth. Não há aquela cena smooth. Há muitos poucos vídeos de scissoring que eu vejo que sejam de facto tipo sexy scissoring, não é? Portanto, nunca... Ok, pode começar assim, mas nunca acaba assim. A penetração, um gajo pode ir devagarinho, não é? Entra, sai, tal, como tira o carro, mete o carro, tira o carro, mete o carro. Agora, as tesouras são sempre muito agressivas, não é? A tesoura acaba sempre por chegar a um ponto em que pá, e aquilo exige um movimento de ancas, pá, ainda por cima assim de lado, não é? É muito estranho, é muito estranho. Por isso eu acho que o facto da Mariana Mortágua ser uma fufa e estar habituada à tesoura faz com que ela seja uma melhor candidata, honestamente. Porque ela está habituada à dureza, não de pila, mas à dureza de ter uma relação sexual lésbica. Porque as meninas, por norma, são muito fofas e adoráveis e bem moldáveis e tudo, bem moldadas, mas a parte da tesoura é muito, muito, muito agressiva.
Se usares um dildo, ok, consegues chegar a certos sítios e tudo mais. Agora, quando só podes usar a fricção, tens que, pá, tem que haver muita velocidade, tem que haver muita genica, digamos assim, não é? Se tiveres um bom mangalho, consegues devagarinho chegar ao certo ponto. Se tudo o que tens é um par de lábios, pá, aquilo, não é? É como dizerem que os antigos egípcios construíram as pirâmides com martelinho, tac, 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 ali durante anos. Não, é impossível esculpirem a rocha daquela forma. Precisas de um laser ou de uma pila, não é? Por isso, Mariana Mortágua, ainda bem que te assumiste. Eu acho que isso era muito importante para os eleitores, não é? Há muitos eleitores como eu que provavelmente discordam com o Bloco de Esquerda em muitas coisas, mas com o facto de teres uma fufa à frente do Bloco de Esquerda, faz com que eu mude completamente de ideias, não é? Eu imagino que se o Bloco de Esquerda fosse à frente e ganhasse as eleições, havia muito mais fufas no poder. E eu adoro fufas no poder, principalmente se estiverem strap-on. Adoro fufas no poder. Por isso, pá, Mariana Mortágua, tens o meu voto. Não me apila porque não gostas, mas o meu voto chega. Não é? Pá, e eu gosto. Eu acho que não teria o mesmo impacto se, por exemplo, o André Ventura dissesse que era gay. Se bem que era muito mais engraçado se o Ventura do nada dissesse tipo, eu gosto de papila, e agora? Hã? E agora? Se bem que se o Ventura realmente gostasse de chupar pila, eu acho que ele está muito mais tranquilo com a vinda de imigrantes e de refugiados, porque eles normalmente, principalmente se forem da África, têm a pila maior, não é? Portanto, eu acho que por muito que o Ventura fosse contra imigrantes, se ele gostasse realmente de chupar pila, ele ia deixá-los entrar. Seja no país, seja no cu dele. É só a minha opinião. Mas o que é que eu sei? Nada. Eu não sei nada. Foi na sequência deste e de outros casos que Mariana Mortágua decidiu antecipar. A bloquista junta-se a outras figuras políticas portuguesas que decidiram assumir publicamente a sua homossexualidade. Que paneleiros é que estão à frente do país? Vamos ver. A ex-ministra Graça Fonseca. A ministra da Saúde, já agora. Acho que ela era da Saúde. Eu sei que ela teve um papel muito importante no Covid. O que é um bocado irónico porque ela era bué... ligava muito à proteção contra o Covid, mas ela como fufa aposto que estava um bocado a cagar contra a proteção contra STDs, não é? Porque apanhas mesmo sida tipo a esfregar-te. Se uma chaval tiver sida, será que ela passa sida a esfregar-se na conda de outra bacana? Será que isso é uma cena? Não sei. A ver. A ex-ministra Graça Fonseca, ok, fufa. O secretário de Estado André Mós Caldas, ok. O antigo secretário de Estado Adolfo Mesquita Nunes ou o vice-presidente do PSD Paulo Rangel. Aparentemente o Paulo Rangel também é gay. Isto vai chegar a um ponto em que eventualmente vamos ter um homossexual como presidente ou primeiro-ministro. E quando alguém o disser, opa, esse filho da puta que vai mas é chupar umas pilas, ele vai dizer, ok. Não se vai sentir tão mal. Vai ser engraçado quando tivermos tipo um gay à frente dos destinos da nação. Porque toda a gente critica os presidentes e primeiros-ministros. Todos nós sabemos que estamos num país com a classe política bastante corrupta em muitos sentidos. Mas será que se tivermos lá um gay, nós podemos continuar a falar sobre isso? Eu imagino que eles vão dizer ok, só estás a atacar esta pessoa porque ela é isto, ou porque ela é aquilo, ou porque ela fez esta escolha de vida, ou gosta disto, ou gosta daquilo. E eu tenho medo disso. Honestamente eu tenho medo disso. Eu tenho medo de uma altura em que eu
não possa criticar certas pessoas porque elas são X ou são Y. Não, eu critico de qualquer forma, não é? Agora vai-me custar realmente a criticar uma fufa, porque eu adoro fufas. Adoro fufas. Adoro fufas. Portanto, a Marina Martágua, por favor, ganha esta merda toda. Mas tens que provar que és realmente fofa, porque eu não acredito. Eu não acredito. Noutras notícias, temos o caso que nos vem diretamente de Angola. E diz a CMTV: mulher arranca testículos de vizinho que atacou filha em Angola. Portanto, tudo aconteceu quando um vizinho tentou roubar o telemóvel à filha. Tentou roubar. É que nem sequer foi bem sucedido. E como era em Angola, imagino que seja um Blackberry. Uma mulher arrancou os testículos do vizinho de 39 anos que tentava roubar o telemóvel à filha em Talantona, em Luanda. E como não conseguiu roubar o telemóvel, fez-lhe um golpe com a chave de fendas. Na manhã seguinte, a mulher dirigiu-se à casa do suspeito e arrancou-lhe os testículos. Várias questões. Eu sei que nós estamos em Luanda, mas eu acho que tu facilmente consegues arranjar outro telemóvel. Honestamente. Não é a grande cena se te roubar o telemóvel. Eu acho que não é preciso escalar para isto. Outra coisa, se alguém me tenta arrancar os testículos, eu vou supor que eu vou lutar com todas as minhas forças, não é? Portanto, este gajo era muito fraquinho. Ou estava subnutrido porque era de Angola. Ou então não sei como é que alguém se deixa apanhar num caso destes, não é? É que, tipo, chegar ao ponto em que alguém te consegue fazer assim tão mal, é que a partir do momento em que tiram-te um testículo, tu começas a pensar, ok, isto é complicado, se calhar devia lutar com mais afinco. É com um gajo até safa, né? Agora com dois, o que mais há a fazer? Não é? Arrancar os testículos porque tentaste roubar o telemóvel? Não sei, parece-me que estamos a escalar as coisas com demasiada velocidade. Mas eu desejo muito boa sorte a este senhor. Ao menos não foi à dentada. Se bem que por outro lado, eu acho que preferia que me arrancasse os testículos à dentada. Eu acho que é a melhor forma. Porque pelo menos vais levar um último teabag, não é? Para te arrancar os testículos à dentada, eu já vi um ou dois exemplos disso na net. Tu tens que, lá está, pelo menos colocar parte do testículo na tua boca. A não sei que vás tipo pequenas jantadinhas assim à volta e depois a cena eventualmente cai. Eu suponho que seja pôr as duas bolas na boca e depois assim para trás. Portanto, ao menos tens o último teabag. Enquanto que, se for, como este caso aqui, à mão, em que é agarrar e puxar, não é agradável. Não é agradável. Até porque não parece uma punheta. Não, ninguém faz isso. Enquanto, se arrancar os testículos à dentada, se calhar há uma linguazinha antes, estás a ver? Só mesmo para umedecer, para sair mais facilmente. Portanto, um gajo tem direito a um último brindezinho, um último miminho, não é? Um último miminho antes de ficar horrivelmente mutilado até ao fim dos seus dias. Se eu estivesse na situação deste senhor, eu dizia-me, deixa os meus testículos de fora, não preciso os tirar outra vez. Nem sei se eles conseguiram recuperá-los, honestamente. É aquela cena, quando perdes a cabeça de um dedo, metes a cabeça do dedo em gelo para conseguirem reatá-lo. Mas eu não sei neste caso, tipo, eu acho que a chavala deve ter agarrado nos testículos e atirado para o meio do mato. Porque não vais conservar, não vais pôr num copinho ao pé da placa, não é? Não vais simplesmente agarrar os testículos. Se calhar até engoliu-os. Não é? É como tipo os rins de coelho numa cabidela ou das aves. Por acaso são bons numa canja. Mas eu quero acreditar que ela arrancou os testículos e tipo, ficou com os da mão e ou mordeu-os, ou então tipo, começou a fazer malabarismo, a gozar com ele e o caralho. Isso tenha sido engraçado.
Mas se eu tivesse a situação deste pobre senhor, eu pedia para juntarem a pele, não é? Mas deixar os testículos de fora. Assim já não tens um ponto fraco. Assim és literalmente um homem sem testículos. Muitos problemas. Ok. Contudo, não tens um ponto fraco que muitos outros homens têm. Aqueles que têm tomates. Portanto, tu és literalmente indestrutível. Se tu te focares e agora tiveres aulas de Kung Fu ou Krav Maga ou Jiu-Jitsu, não tens um único ponto fraco. Tu... Ok, olhos, I guess. Mas se usares óculos escuros, está-se bem, como eu. Portanto, conselho para este senhor. Quando saís de emergência, não voltes a pôr os testículos. No máximo metes a pele, metes cá 2 berlinhos lá dentro. Ou então tipo 2 bolas, agarras assim numa folha de prata e tipo enrolas e metes lá dentro. Para não parecer esteticamente estranho, para não ser simplesmente um saco. É tipo um saco vazio. Ninguém precisa de um saco vazio. E volta a roubar o telemóvel à filha. Não é? Porque agora tipo, não podem fazer nada. O que é que estão a fazer mais? Está-se bem. Mas estamos a escalar as cenas demasiado um nível tipo ridículo, honestamente. Não vale a pena arrancar tomates a ninguém. Na próxima notícia, temos a Mattel, que lançou a primeira Barbie com síndrome de Down. Exatamente. Em 25 de Abril, curioso, é o dia da real liberdade. Portanto, nós temos o 25 de Abril português, que é quando nós tivemos a liberdade para dizermos muitas coisas que não podíamos anteriormente e tudo mais. Mas também no mundo, o 25 de Abril vai para sempre ficar conhecido como o dia em que a Mattel lançou a primeira Barbie com síndrome de Down. A nova boneca foi criada para permitir que ainda mais crianças se vejam na Barbie, bem como para que a Barbie reflita o mundo ao seu redor. Portanto, o mundo está cheio de deficientes, pelos vistos. E para inspirar todas as crianças a contar mais histórias por meio de brincadeira, disse a Mattel em comunicado. Em fazer a nossa parte para combater o estigma social por meio da brincadeira. Eu acho muito bem. A questão é que esta boneca da Barbie, eu estou aqui a olhar para ela, não parece assim tão diferente do normal. Eu acho que deviam ter feito a Barbie comicamente diferente. Deviam ter feito mesmo tipo mais aparentemente, não é? Para que fosse aparente que ela tenha outras deficiências. Ou uma deficiência tipo mesmo credível. Porque honestamente eu olho para esta boneca e parece uma boneca normal. Eu estou à espera que a Barbie agora comece a fazer para que haja uma Barbie para todos os níveis, todos os tipos de deficiência, não é? Uma Barbie numa cadeira de rodas, eu acho que devia ser uma Barbie em que tu conseguias montá-la, não nesse sentido, seus pervs, em que era literalmente o corpo da Barbie e a cabeça da Barbie, e depois tu podias deixar, por exemplo, punhas, por exemplo, os 2 braços e uma perna, e tiravas uma perna, deixavas uma perna de fora. Assim as pessoas que não têm uma perna conseguiam se refletir na Barbie. Ou podias tirar um braço e uma perna. Porque é estranho. Eu imagino que haja pessoas assim, não é? Imagino que haja pessoas que perderam a perna num acidente qualquer, depois perderam um braço também num acidente completamente diferente. E com sorte perderam em lados diferentes para estarem equilibrados, não é? Portanto, se eu perder o meu braço direito e a minha perna direita, eu devo me sentir horrivelmente desequilibrado, não é? Não sei como é que tu vais fazer sequer para tipo... Como é que andas só com uma perna e com um braço e assim. Portanto, eu acho que se alguma vez perder a perna e um braço, tem de ser em sítios diferentes. Portanto, perna esquerda e perco o braço direito, ou vice-versa. Para haver algum género de equilíbrio. Assim, tipo, estou a cambalear pela rua, mas pelo menos não caio. Mas sim, deviam trazer uma Barbie para tu poderes juntar todos os géneros de deficiência. Portanto, era uma Barbie standard, uma Barbie normal, e depois tinha vários adereços que tu podias incluir para que ela refletisse a deficiência que tu tens. Ou seja, perder membros,
seja, sei lá, tipo, um autismo. Portanto, se querias uma Barbie com um autismo, vinha num pacote assim à parte uma vacina, podias vacinar a Barbie e, pá, passado 18 meses ou assim, ela desenvolvia sinais de autismo, não é? E tu finalmente tinhas uma Barbie que refletisse a história de vida da tua criança. Neste caso, diz que, ok, para garantir que ela reflita uma pessoa com síndrome de Down, tem estruturas faciais e corporais que apresentam uma estrutura mais curta e um torso mais longo, uma forma facial mais redonda, orelhas menores e uma ponte nasal plana e olhos em forma de amêndoa. Ela parece asiática. Ela parece asiática. Se formos a ver, não há grande diferença entre pessoas com aparência asiática e pessoas com síndrome de Down. Se os asiáticos não fossem tão inteligentes, eu diria que a maior parte deles, se não todos, tinham síndrome de Down. Se calhar os asiáticos têm síndrome de Down há tanto tempo, há tantas gerações, que eles evoluíram para serem mais inteligentes. Para compensarem, não é? Para não parecerem que são todos pessoas com síndrome de Down. Pelo menos os chineses parece. Os chineses parecem que têm todos síndrome de Down, honestamente. Portanto, isto é uma grande vitória para que as pessoas que lutam pelos nossos filhos sejam notadas, incluídos como membros valiosos e contribuintes da sociedade. Lá está. Membros valiosos e contribuintes da sociedade. Então metam-nos a trabalhar no dia 1. Pessoas que não têm hipótese de trabalhar no dia 1 de maio, metam-nas. Era uma pessoa com síndrome de Down a mexer nas válvulas dos reatores nucleares. Ou então, tipo, no Parlamento iam fazer um trabalho melhor. Com a Barbie delas ao lado, uma Barbie que também vai refletir a sua deficiência. Portanto, há um pacotinho com coisas específicas que tu podes incluir na Barbie para ela refletir a tua deficiência. Seja uma vacina para o autismo, seja uma t-shirt do Benfica para pessoas com deficiência mental realmente avançada. E, pá, entre outras. A questão é... a nova boneca faz parte da coleção, uma nova coleção, que ressalta a importância de representação e inclusão. Portanto, são muitas bonecas com síndrome de Down. Contudo, vejo poucas gordas. Não há aqui nenhuma Barbie gorda. As Barbies gordas ainda não apareceram. E as Barbies trans? Quando é que vai sair uma Barbie que tem uma pila assim à volta, trazida também numa caixa a mais, em que tu tens uma Barbie normal e tens tipo um pênis que tu podes juntar na Barbie. Isso era realmente inclusivo. Basicamente tu podes juntar numa Barbie todos os géneros de coisas diferentes, não é? Tu podes ter uma Barbie com síndrome Down que seja transexual. Tu podes ter uma Barbie que não tem pernas e que seja transexual, que ande com a pila irta pela rua fora, como se fosse um pogo stick, não é? Tu podes ter uma Barbie, por exemplo, este senhor que agora perdeu os testículos porque roubou uma criança em Angola. Tu podes ter uma Barbie que apenas tem uma pila e não testículos. Ou um Ken sem testículos. Um Ken sem testículos preto, isto aconteceu em Angola, para refletir este senhor, para que este senhor possa estar no hospital enquanto recupera das suas feridas horríveis que apanhou. E possa sentir-se inclusivo, não é? Pode sentir-se representado pela Barbie. Não é? Um Ken sem tomates. Os Kens geralmente acho que são como Action Man, acho que eles não têm genitais. Mas eu acho está na hora dos Kens terem mangalhos, das Barbies terem cona, as Barbies terem mangalhos, Kens terem cona, terem os dois, eram hermafroditas. Para mim, hermafroditas era o ideal. É o ideal. Deve ser chato para um hermafrodita. Eu não sei se eles têm período. Eu creio que sim, não sei. Eles não têm os órgãos internos. Depende. Se tiverem os órgãos internos, imagino que tenham um período. Mas, deve ser fodido. Tu acordares com o período, sendo hermafrodita, estás bastante excitado, não é? Porque é isso que acontece. As pessoas ficam mais
mais down to fuck, e depois tens uma pila ali, tipo, dura, irta, tal como a maior parte delas são de manhã, ou pelo menos, tipo, constantemente, prontas para foder. Se tu tens uma pila, estás pronto para foder a toda a hora com aquilo que mexer. Pode nem mexer, pode ser um triângulo, pode ser uma pessoa que teve um problema no carro, meteu um triângulo antes e tu vais lá, tipo, se tens uma pila, tu começas a foder o triângulo. É impossível de não fazer. Portanto, eu imagino, se és uma hermafrodita, tens órgãos sexuais femininos, acordas com o período bastante excitado. E deve ser horrível teres uma pila irta ali e não poderes fazer nada. Podes tentar torcê-la o máximo, tipo, está quase. Não dá. Deve ser um horror. Tu desejares tanto um mangalho para te foder ali, foder bem fodida. E tens um literalmente agarrado a ti, só que não consegues fazer nada, não é? E quando tu queres pensar noutras coisas, quando tu queres focar-te nos teus projetos ou focar-te em noutras merdas, para te distraires, para não pensares na excitação constante e torturosa que tu passas naqueles 3 dias, e está ali um mangalho para te relembrar de, olha, podias, não é? Se quisesses, podias. Era só dobrar. Deve ser chato. A vida de hermafrodita não deve ser chata. Não deve ser nada fácil. Principalmente que agora há um movimento de aceitação de trans. Eu acho muito bem, deve-se aceitar as pessoas tal como são. Mas o problema é que não tivemos este movimento para as hermafroditas. Hermafroditas já existem há imenso tempo. E acho que até são mais do que pessoas que realmente fazem a transição de uma coisa para a outra. Hermafroditas, eles não escolhem, eles simplesmente são assim, não é? E não há aceitação de hermafroditas. Nem sabem porquê. Onde é que está a minha crew de hermafroditas? Onde é que está a Barbie que vos represente? Já pensaram bem nisto? Há Barbies com síndrome de Down, mas não há Barbies para hermafroditas. Eu acho que está na hora. Eu acho que a sociedade devia evoluir ao ponto de estarmos confortáveis com pessoas que se fodem elas mesmas. Não é? Qual é a diferença entre tu usares um dildo na tua pachacha ou usares um dildo de carne e osso que está agarrado a ti na tua pachacha? Qual é a diferença? Eu acho que está na hora. Eu acho que está na altura de sairmos desta idade das trevas. Perdão. E chegámos à luz. E Barbie com síndrome de Down, honestamente acho que é o futuro. E eu acho que vai chegar a um ponto em que a maior parte das Barbies tem algum género de deficiência. A dificuldade vai ser encontrar uma Barbie regular, uma Barbie normal. Vai ser como uma edição especial. Estás a ver? E tal como o trading cards, cartas que se trocam de... tu tens o Cristiano Ronaldo, troca aí pelo Messi, eu tenho 2. Tá? Mas assim, eu acho que vai chegar a um ponto em que as pessoas vão trocar de Barbies com base nas suas deficiências. É. Eu tenho 2 Barbies com Asperger's. Dá-me essa Barbie com... Não sei. Com um autismo mais agressivo. Uma Barbie carbonizada em 90% do corpo com queimaduras de 3º grau. Uma Barbie com Zika. Uma Barbie com a cabeça tipo, demasiado pequena. Acho que esse é o futuro, honestamente. Acho que esse é o futuro. Portanto, aqui também temos o caso da Cleópatra preta, negra. Qual é o termo que eu posso usar agora? Branca escura. Que a Netflix vai fazer uma cena com a Cleópatra e ela é black. Honestamente, isso é um bocado irrelevante. Eu estou um bocado a cagar para a Cleópatra. Acho que ela é um bocado overrated. Diga uma coisa que a Cleópatra fez. Para além de andar a foder 2 imperadores. O Augusto e o César. Acho que foram eles. Estou-me a cagar. Eu acho que vai chegar a um ponto em que vão fazer tipo uma biografia do Dom Afonso Henriques. E vai ser tipo um black. E as pessoas vão chegar à conclusão que peraí, os tugas não são assim muito mais branquinhos. É só tipo mudar um bocadinho ali as features
não é? Pôr mais luminosidade nas câmaras e está-se bem. Aliás, eu acho que aquilo que deviam ter feito agora com a Cleópatra é arranjado uma atriz branca e preta e terem-lhe posto whiteface. Acho que isso tinha sido muito mais engraçado. Fazer tipo blackface, mas ao contrário, não é? Até porque muitas das pessoas nobres na altura punham, acho que era pó de arroz na cara, principalmente os asiáticos, para, não sei, para dar outra aparência. Portanto, eu acho que estaria de acordo com a história. Temos uma atriz negra que fizesse whiteface para representar a Cleópatra. Mas lá está, a Cleópatra era grega, descendente de europeus, nasceu na Alexandria, mas era descendente de gregos. Mas é assim, eu nunca vi um grego na vida. Muito honestamente, nunca vi um grego na vida. Eu sei que eles gostam de azeitonas, corrupção, e nós inventámos a democracia e o caralho, mas olha lá para onde é que eles estão agora. Portanto, eles preferem azeitonas e não melancias, portanto... Ups, eu acho que a Netflix esteve aqui mal. E é isso. Chegou o verão. Estamos finalmente no verão. Portanto, como vai começar a época de incêndios, preparem-se para aumentar os vossos conhecimentos na geografia de Portugal. Conhecendo pequenas vilazinhas que vocês nunca ouviram falar, que este ano vão ser completamente arrasadas por incêndios. Metade da população vai perecer. Os velhotes não vão ter saúde nem energia para conseguirem fugir das chamas. Há uns quantos vão conseguir esconderem-se na fonte da aldeia, vão ficar lá submersas, com uma palhinha na boca, como aqueles desenhos animados em que eles estão a fugir de abelhas, enxames de vespas e o caralho, metem a palhinha na boca e depois a vespa acaba por entrar lá para dentro e eles têm que sair. Portanto, preparem-se para para aumentar os vossos conhecimentos da geografia portuguesa. Vamos ver que bacuradas é que eles vão justificar para as vítimas mortais que vão aparecer este verão. O SNS não estava a funcionar como deve ser. Os bombeiros não tinham comida, não tinham tipo meios. É bullshit. As pessoas é que não sabem correr. Se as pessoas fossem mais ao ginásio, e não fossem uns... qual é a palavra que eu quero? Não fossem os preguiçosos do caralho. É isso que eu quero dizer. Se eles não fossem os preguiçosos do caralho, se as pessoas não fossem... Se em vez de irmos à praia no verão, fôssemos ao ginásio, as pessoas conseguiam fugir das chamas muito mais facilmente. Eu não via stresses destes. Agora, tu preferes ficar em casa, vou à praia de papo a hora, não sei o quê. E depois és apanhada no meio das chamas, com o teu popó, né? Depois não consegues... eu consigo fugir de carro. E se a estrada estiver impedida? E se cair um pinheiro em chamas tipo, à frente da estrada? O que é que tu vais fazer? Devias ter ido ao ginásio. E não devias ter skipped leg day. Devias ter treinado esses glúteos e esses gêmeos. Nesse caso conseguias fugir. Não é? Nós vemos muito poucas pessoas que morrem em chamas, se rodeadas de um incêndio ou assim, que vão ao ginásio. Não é? Vocês não encontram esqueletos com eles agarrados assim à creatina que eles iriam tomar na sessão de ginásio nesse mesmo dia. Não. É só pessoas que estão de carro, estão de férias, a sair com a família e o caralho. Eu não preciso ir ao ginásio. Depois disto, depois de passarmos pela estrada da morte, nós íamos ao McDonald's. Já não dá. Esse cheeseburger já tem o queijo muito derretido. Está como a tua família inteira. Portanto, eu acho que esta questão de incêndios é uma maneira de darmos cabo dos velhotes todos, para eles não terem que receber as pensões e tudo mais. Os gordinhos, que não conseguem fugir das chamas. E depois vamos chegar ao ponto em que temos uma sociedade de pessoas novas, fit. Ali, rijas. Sem gordura. Só músculo. Porquê? Porque passaram décadas a fugir das chamas. Porque é isso que é a vida de um Tuga. A vida de um Tuga é fugir das chamas. Os gordinhos ficam para trás
E nota-se quando a gordura deles começa a chiar, não é? Quando as chamas chegam finalmente a eles e começa tipo até arrebentar, não é? Começa a cheirar a porco e tudo mais. E para trás vão apenas ficar os jovens rijos e decentes e com bom cardio que vão poder lutar por Portugal na Terceira Guerra Mundial. E já agora, falando muito rapidamente da Terceira Guerra Mundial, eu desejo ardentemente que Espanha fique do lado oposto. Eu acho que esta merda de Portugal e de Espanha, estamos às turras, mas depois cagámos na cena e depois voltámos a estar às turras e depois não. Isto vai ter concluído de alguma forma. Ou nós ficamos com Espanha, ou a Espanha fica connosco. Vai ser um duelo até ao final. Não pode ficar em águas de bacalhau. Se ficar em águas de bacalhau, ganhamos nós, porque nós somos os mestres disso. Agora, se ficar em águas de calamar, aí vai ganhar a Espanha. Mas eu acho que está na hora, pá. Eu acho que está na hora de Espanha e Portugal finalmente resolverem as suas diferenças. Eu quero que Espanha fique do lado russo ou americano na vindoura guerra. E nós devemos esperar. E se Espanha ficar do lado americano, que se foda, ficamos do lado dos russos. Ok? Do svidania. Ora show, privet. Está-se bem, pá. Já sei umas palavras para sobreviver, mano. Que dê metrô. Está-se bem. Portanto, Espanha, vocês não perdem pela demora. Não perdem, não senhor. E pronto. 1º de maio. Vejo muitos trabalhadores para a janela que não fizeram piso nas últimas décadas. Fingiram que trabalham. É. Portanto, amanhã vamos voltar à vida normal. Começa a contagem decrescente para o verão. Vai ser um verão interessante, vai ser um verão quente. Não tão quente como 75 ou 76. Aquele verão. Mas eu acho que vai ser um verão interessante. Vai ser uma coisa bonita de se ver. Talvez este seja o último podcast neste ambiente. Talvez o próximo podcast vai ser noutro sítio. Em Lisboa mesmo. E nós voltamos a ver-nos para a próxima, não é? Porque por enquanto o Putin ainda não acolheu o meu conselho, ainda não nos invadiu. Eu estou à espera ansiosamente para que isso aconteça, mas ainda não aconteceu. Portanto, 1º de maio, trabalhadores. Se vocês forem trabalhadores, certamente não estão a ver isto, porque têm mais que fazer. Os episódios do podcast, este podcast aqui, vão estar no Spotify já, todos, em formato de vídeo. Se vocês quiserem ver, estão à vontade, digam-me lá, digam beijinhos, mandem beijinhos. E é tudo. Desejo-vos muita sorte, boa sorte, tudo bom. E voltamos a ver-nos para a próxima, com convidado, sem convidado, seja como for. Rijo, 1º de maio. Mulher arranca testículos do gajo que rouba a filha. Barbie com síndrome de Down. Cleópatra negra. Gajo morre por causa de pomos. Mariana Mortágua é fufa. Quer provas, senão não acredito. Não tens aquele penteado como eu. Se eu tivesse um penteado como eu, rapaz de lado, eu acreditava imediatamente que eras uma fufona. Agora assim eu preciso de imagens. Ok? E nem preciso de um vídeo. Preciso de stills. Basta stills de um vídeo. Ou seja, uma tesoura. Metes só uma tesourinha. Nem precisas de ser tu mesmo a fazer tesoura. Basta uma foto de uma tesoura. Estás a ver? E isso indiretamente eu sei do que estás a falar. Portanto, estou à tua espera. Assim que provares, Mariana Mortágua, que tu és fufa, o Bloco de Esquerda tem o meu voto. Eu e muitos viciados em pornografia desse mundo fora. Ok? Porque nós queremos fufas. E se uma fufa estiver à frente de Portugal, certamente vai haver muito mais cenas de fufas por aí. Ok? Eu adoro isso. Portanto, a bola está do teu lado. Fiquem bem, boa sorte, tudo bom, beijinhos e bom verão. Dia do Trabalhador.